Bom dia. Gente, eu vou tentar pregar a mesma coisa que eu preguei no culto anterior e eu não vou conseguir, já te aviso desde já. Então, é bom que quem estava nos dois não fica assistindo reprise. Se você está com sua Bíblia aí, pode abrir em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, a partir do verso 1. E antes da gente ler, eu queria te falar o seguinte: o motivo dessa mensagem aqui é porque, algum tempo atrás, eu comecei a refletir sobre como que havia uma certa incoerência entre algumas das preocupações que a gente tem, que eu acredito que são preocupações válidas e saudáveis, mas que elas eram aparentemente contraditórias com coisas que são trazidas para nós na Escritura. As preocupações são as seguintes: a preocupação que a gente tem com a saúde das pessoas, incluindo a sua saúde mental, a preocupação que a gente tem com o quanto que uma espécie de ativismo religioso pode produzir um resultado negativo e o quanto que a gente enfatiza para as pessoas que elas não deveriam ir além daquilo que elas conseguem dentro das suas atividades, seja atuando na igreja, servindo as pessoas, seja trabalhando diretamente no ministério. A gente sempre tem essa preocupação. Por quê? Porque a gente vê constantemente pessoas que têm tido esgotamento e burnout e outras doenças assim que têm afligido o povo de Deus e que muita gente trabalhando no ministério tem experimentado isso. Eu mesmo experimentei isso, eu tive um caso de burnout alguns anos atrás, e pensando sobre isso e tendo essa preocupação, a gente sempre tem tentado ser cuidadoso ao falar para as pessoas: olha, cara, não vai além do seu limite, cuida disso daqui, você precisa cuidar da sua família, você não pode atuar no ministério de uma forma que você esqueça da sua família, sendo negligente e tal. E aí a gente se preocupa muito com essa parte e acaba que todo mundo está muito consciente das suas próprias limitações, do que deve e do que não deve fazer, do quanto que algo leva você até o limite. E eu comecei a pensar sobre como que isso parece, às vezes, ir de encontro ao que a Bíblia mostra para nós sobre a vida de pessoas que andaram com Deus. Então, Paulo tem uma frase, em 1 Coríntios capítulo 12, que ele vai dizer o seguinte: eu de bom grado me gastarei e me deixarei ser gasto. Ele vai falar sobre isso. Vamos abrir lá na passagem, ler? 2 Coríntios, perdão, capítulo 12, no verso 15. Ele vai falar isso. 2 Coríntios 12, 15. Aqui. Bom, a passagem vai dizer isso, né? Eu, de boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Então, Paulo está falando, inclusive, de uma situação em que não havia nos irmãos uma correspondência, segundo ele, daquilo que ele estava investindo da sua vida. Mas a gente vai ter vários casos de pastores que vão falar sobre como que a falta de cuidado por parte da igreja gerou um desgaste que acabou levando ele a ter algum quadro negativo na sua saúde mental. A gente tem pessoas nas igrejas que vão dizer o quanto que a ação de líderes e pastores levou elas até ter uma saúde mental precária, que foi desgastada pelo ativismo religioso. E eu fiquei um pouco preocupado com isso daqui, porque eu comecei a pensar o quanto que a gente estava indo em direção a um problema real, mas cada vez mais distante daquilo que a gente tem aqui na palavra. E como que a gente resolve isso? Como que a gente lida com essa situação?
Porque simplesmente ignorar os aspectos psicológicos e emocionais negativos não é uma opção. Porque se fizer isso, o que vai acontecer é que não vai sobrar ninguém. Se não levar em consideração as limitações humanas, se não levar em consideração a necessidade de priorizar a família, a criação dos filhos, a vida no lar, o que a gente vai ter é um desastre lá na frente. Mas como que a gente pode conciliar isso com uma perspectiva bíblica onde exige sacrifício, onde exige serviço, onde exige essa postura de se gastar? Isso foi o que me deixou um pouco preocupado com a nossa situação. Eu sei que a gente está vivendo num momento em que o clima agora está muito voltado para a gente identificar ambientes onde acontece abuso, identificar tendências negativas em líderes, identificar quais coisas que estão sendo feitas que são erradas, e parece que, em alguns momentos, todo mundo fica numa espécie de hipervigilância tentando achar um monte de coisa em outros. E o que eu quero é já te avisar agora, o Rodolfo ele falou um negócio muito bom no briefing ali, que é, cara, eu não estou pregando isso daqui para você identificar coisas em outros. O que eu estou falando aqui é para a gente sondar o nosso coração. O que eu estou falando aqui é para a gente descobrir coisas que têm nos causado mal, mas que não estão fora de nós. São coisas que estão dentro de nós. Eu não estou aqui para te ajudar a identificar necessariamente líderes abusivos ou coisas parecidas com essa. Não, eu estou aqui para ajudar você a identificar coisas que vão ser usadas por líderes abusivos, mas que estão em você. Coisas que vão ser utilizadas não só por líderes, mas pelo próprio Satanás, para minar a sua vida, minar a sua espiritualidade, minar a sua capacidade de servir a Deus e glorificar o nome dele. Meu objetivo é que você consiga identificar isso. Porque identificar problemas em outros é algo que a gente já tem uma capacidade intrínseca, né, embutida em nós, que a gente não precisa de muito treinamento. Mas o problema é que, às vezes, a gente identifica coisas em outros e deixa passar coisas em nós. Ou seja, esse problema ele vai se tornar crônico na nossa vida. Porque, como eu gosto de citar, o grande filósofo disse, eu tentei fugir de mim, mas aonde eu ia, eu estava. Né? Para quem não conhece literatura clássica, né, quem falou isso foi o Tiririca. Então, abre comigo aí em Mateus, capítulo 23, e a gente vai dar mais uma olhadinha no problema aqui. O problema desses ambientes, desse tipo de liderança e o que isso daí acaba gerando em nós. Então, Mateus capítulo 23, a partir do verso 1, diz assim, então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus, portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque o que dizem, não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo, mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram a casa das viúvas
e para o justificar fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. O que eu quero falar aqui com vocês não tem a ver com a gente identificar quem foram os escribas e os fariseus na nossa vida, mas é para identificar o quanto que eles nos tornaram filhos do inferno. É para identificar o quanto há de resquício no nosso coração de uma religiosidade que nos causa mal e que causa mal a todas as pessoas ao nosso redor. A gente pode facilmente buscar quais são os sinais de problemas que tem com outras pessoas, mas, gente, como é difícil olhar para si mesmo. A gente foi meio que treinado para não admitir prontamente os nossos erros, para não partir do pressuposto que a gente está errado, para tentar se defender e se justificar e tentar arrumar desculpas. Mas a realidade é que o que a Bíblia ensina sobre nós, sobre o ser humano, independente de ser ou não crente, é que nós somos pecadores. Então não é uma questão de você tentar entender se você está errado ou não. É questão de entender no que você está errado hoje. E eu sei que é muito fácil a gente falar isso. É muito fácil afirmar a doutrina. É muito fácil falar da maldade humana. É muito difícil admitir os próprios erros. É muito difícil falar de quais são os problemas do seu coração. Eu ouço as pessoas afirmando e ficando, às vezes, até impactadas e falam, cara, eu vi aquela aula que fala que o homem é mau. Nossa, como me confrontou. Sabe uma coisa que eu não vi ninguém falar até hoje? Alguém chegar e falar assim, eu assisti aquela aula lá que falou que o homem é mau, e aí eu vi que eu tenho inveja de fulano. Eu assisti aquela aula lá que fala que o homem é mau, e aí eu vi que eu cobiçava a mulher do outro. Eu assisti aquela aula lá que você fala que o homem é mau, e aí eu percebi que as minhas motivações para tentar buscar um ministério eram puramente egoístas e por desejo de afirmação. Isso daí eu não vi ainda. Alguém admitir, porque você dizer que é mau é uma coisa. Agora, me diz por quê. Você sabe o que torna você mal? Você consegue admitir isso? Você tem a capacidade de reconhecer os seus pecados, não só para outras pessoas. Eu não estou falando nem de confissão aqui, gente. Eu estou falando de admitir para si mesmo. Porque, às vezes, a nossa busca por uma melhor teologia, a nossa busca por mais devoção, a nossa busca por uma melhor forma de viver para a glória de Deus, faz com que a gente se torne profundamente arrogante. E a gente consegue admitir todos os erros dos outros, mas nenhum dos nossos. A passagem aqui fala a respeito dos escribas e dos fariseus e como que a motivação do coração deles tem a ver com receber algo dos homens. A gente poderia facilmente fazer um paralelo aqui entre muitas circunstâncias, a gente vê abuso, ativismo, onde a gente vê doenças sendo causadas, destruição de famílias, mas o que a gente tende a não perceber é como líderes abusivos capitalizam em cima das carências emocionais de cada um de nós. Como que a gente busca, às vezes, um tipo de validação que é exatamente o caminho que pode ser percorrido por alguém que quer tirar proveito de você. E a verdade é que a gente não precisa que um líder, um pastor ou alguém tire proveito disso. Por quê? Porque Satanás tira. Porque o diabo tira proveito disso. Porque as suas motivações podem estar escondidas até mesmo de você. Mas existe uma força das trevas constantemente querendo nos destruir. E ele vai fazer uso disso. Ele vai olhar para o que motiva você. Ele vai olhar para aquilo que te dá força para continuar. E se isso não é Jesus... Não, deixa eu reformular essa frase.
não é se. As suas motivações não são puramente santas, porque você é um pecador. A questão não é saber se existe alguma motivação errada. A questão é saber quais são os pontos sensíveis da sua alma. Porque se você estiver consciente disso, você consegue confessar, você consegue lutar, você consegue pedir ajuda. Mas se você estiver inconsciente, você está perdido. Você está totalmente perdido. Porque o diabo vai brincar com você, com as suas carências emocionais, com seus problemas com paternidade, com as suas dificuldades em relação à família, com a sua necessidade de reconhecimento pessoal, com os seus problemas de autoestima, com o seu desejo de mascarar certas debilidades que você tem no seu caráter. Ele vai capitalizar em cada um desses pontos, a não ser que nós nos tornemos conscientes deles. A não ser que nós abramos o nosso coração para que a luz do Evangelho, da glória de Deus, ilumine os lugares de trevas que existem em nós. Só que fazer isso não é fácil. E fazer isso é impossível sozinho. Você precisa de outras pessoas. Você precisa de gente... E, gente, eu não estou falando que você precisa de outras pessoas no sentido de que você precisa de alguém com quem você tem uma aliança, uma amizade, confiança. Não. Você literalmente nem precisa disso. Você só precisa de outras pessoas. Por quê? Porque outras pessoas vão pisar no seu calo. O instrumento de santificação na sua vida não é só suas amizades espirituais. Não é só a igreja. Não são só os seus amigos. O instrumento de santificação na sua vida inclui também pessoas de quem você não gosta, que te incomodam, ou pessoas que não gostam de você. Às vezes a gente fica na expectativa que assim, o que vai me causar santificação são pessoas em quem eu confio. Não. Às vezes o que vai te gerar santificação é gente que você odeia. Porque aí você vai precisar aprender a amar. Você vai precisar aprender a perdoar. Você vai precisar aprender a ter paciência. Você vai precisar aprender a contar única e exclusivamente com a aprovação que vem de Deus. Porque talvez a pessoa que está aqui perto de mim é alguém por quem eu não me sinto aprovado. Mas existe sempre um caminho aberto. A partir do momento que nós ignoramos as feridas do nosso próprio coração e tentamos consertar os nossos problemas através de coisas que nós recebemos dos homens. Se você trabalha, se você se santifica, se você ora, se você atua no ministério, se você serve outras pessoas, querendo buscar a aprovação de homens, é só isso que você vai ter. Só isso. Se você está fazendo por pessoas, são eles que vão poder te recompensar. Mas se você está fazendo porque, de fato, seu coração está voltado para Jesus, aí sim você tem recompensa dele. Não quer dizer que não vai ferir a gente. Não quer dizer que não vai doer. Não quer dizer que não vai ser difícil, que não vai causar tristeza, dor. Não quer dizer que não vai demorar um tempo considerável, às vezes, para que certas coisas passem. Mas quer dizer que a gente vai ter a clareza de saber qual é o caminho que a gente está seguindo. As carências emocionais, elas sempre vão ser exploradas. Porque quando a gente não tem consciência delas, a gente oferece elas para que outros explorem. A gente está
prontamente ali diante da pessoa, para que ela possa se servir dos problemas que nós carregamos no nosso próprio coração. Só que uma coisa que acontece constantemente é que, ao carregar essas feridas no nosso coração, nós encontramos, às vezes, lugares, espaços, onde a gente pode dar vazão para isso, onde pessoas concordam conosco, e aí a gente começa a viver uma coisa que eu vou chamar aqui de um farisaísmo reverso. O que é o farisaísmo reverso? A gente fala assim, cara, eu não quero ser mais ativista, porque antes eu era ativista, eu não quero mais entregar minha vida para um projeto pessoal de uma outra pessoa. Agora Jesus me libertou dessa religiosidade, e agora eu estou livre para viver única e exclusivamente para mim. Agora eu estou livre. Agora eu só vou pensar nos meus projetos, no meu conforto, naquilo que eu posso alcançar, naquilo que pode me deixar tendo o mínimo de incômodo e um máximo de prazer. E é para isso que eu vou dedicar a minha vida. E aí, além de eu dedicar a minha vida para isso, eu ainda vou encontrar uma igreja onde eu quero que os irmãos também me auxiliem nisso. Por quê? Porque pode ser que na minha busca pelos meus próprios propósitos eu me sinta solitário. Então eu vou precisar de gente. Pode ser que na minha busca pelo meu próprio prazer e conforto eu vou ficar desanimado. Então eu preciso de pessoas para que eu possa me relacionar, para que elas me deem ânimo. Então a gente junta um pensamento que tem a ver com vida de comunidade, mas que também tem a ver com carências do nosso interior, e a gente junta isso com a busca por uma vida o mais confortável possível, com o máximo de prazer possível. Mas tudo isso sendo buscado moderadamente. Isso é um engano dentro do evangelicalismo geral. As pessoas acreditam que, assim, olha, se eu sou casado, sou fiel à minha esposa, cuido dos meus filhos, trabalho honestamente, ganho meu dinheiro, cara, eu desfruto dos prazeres dessa vida moderadamente. A Bíblia fala alguma coisa contra isso? Não. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em você desfrutar da sua família, dos seus amigos, dos seus filhos. Não tem nada de errado de você desfrutar do fruto do seu trabalho. Não tem nada de errado com a coisa em si. Mas a realidade é que, quando a gente fala a respeito de um indivíduo viver uma vida hedonista, ou seja, uma vida que busca os prazeres, a gente geralmente imagina aquela pessoa que está buscando prazeres desenfreadamente. Mas a realidade é que o hedonismo, enquanto filosofia, ele pregava não a busca de prazeres desenfreados, ele pregava a busca de prazeres moderadamente. Sabe por quê? Prazeres desenfreados destroem você. É burrice buscar isso. É burrice. É burrice você se arrebentar usando droga. É burrice você, assim, mergulhar numa vida de alcoolismo. É burrice você viver uma vida de promiscuidade. Isso daí não são coisas que trazem verdadeira alegria e satisfação. Mas sabe o que traz alegria e satisfação? É ter uma família, é estar junto com alguém que você ama. E o que a gente tem feito, muitas vezes, é pregar esse estilo de vida, que é de fato hedonista, ou seja, eu vou buscar os prazeres moderadamente para que eles durem o máximo possível. E a gente acha que esse moralismo se chama cristianismo. A gente acha que desfrutar dos prazeres moderadamente como centro da minha vida é ser um bom cristão. A gente acha que, não, mas eu não estou me embriagando, não estou me drogando, não estou me prostituindo, não estou fazendo nada disso, olha, eu estou só curtindo coisas que são boas de maneira moderada, sendo sábio, e eu sou um excelente cristão por isso. Não. Não é isso que a Bíblia vai dizer.
É exatamente isso que a Bíblia está se referindo quando Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo for apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, se Cristo não ressuscitou, não tem ressurreição, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Paulo não falou assim, gente, então vamos para uma orgia. Não, ele falou assim, ó, eu vou comer, eu vou beber, eu vou desfrutar da vida. Mas Paulo está dizendo para as pessoas ali em Corinto o seguinte, olha, se não há ressurreição, eu estou causando turbulência na minha própria vida sem motivo. Eu estou fazendo com que a minha vida seja pior do que ela poderia ser sem motivo algum. Eu poderia ter mais conforto, eu poderia ter mais dinheiro, eu poderia ter mais prazer, eu poderia ter mais tranquilidade. E Paulo está dizendo, mas eu não tenho essas coisas porque eu creio na ressurreição. Mas parece que há uma religião nova que foi criada em que ela envolve, basicamente, viver para mim mesmo, só que num contexto evangélico. Viver para mim mesmo, mas com linguagem profética. Viver para mim mesmo como uma forma de afirmar a minha própria libertação da religião para mostrar o quanto que Deus está inserido em todas as esferas da existência. Eu estou mostrando para as pessoas aqui como que eu estou vivendo de uma forma livre. Mas a realidade é que eu só estou pensando em mim. A realidade é que quando alguém minimamente me incomoda, eu me retiro. A realidade é que quando eu tenho o mínimo prejuízo, eu estou fora. A realidade é que quando alguém pisa no meu calo, eu simplesmente excluo aquela pessoa, aquele relacionamento. A realidade é que eu não estou disposto a ter minha vida incomodada, atrapalhada, complicada, por causa de Jesus. Sabe para que eu estou disposto? Eu estou disposto a ter tudo isso pelo ministério. Eu estou disposto a ter tudo isso por retorno financeiro. Eu estou disposto a pagar um preço alto, se isso envolve reconhecimento. Sabe por quê? Porque em ambientes onde você tem uma liderança predatória, você tem pessoas capitalizando e explorando carências emocionais alheias. Mas no ambiente que nós geralmente desfrutamos, o que a gente mais tem são as nossas carências emocionais funcionando como fator motivador para as nossas ações. Eu atuo, eu sirvo, eu faço, eu me gasto, eu estou disponível. Mas lá na frente eu quero reconhecimento. Lá na frente eu quero suprir aquele negocinho que tem no meu coração, que vai me dizer que eu tenho valor. Lá na frente eu quero receber algo em troca. Porque, na realidade, eu não estou fazendo só para Jesus. Eu estou fazendo, talvez, um pouco para Jesus, mas eu estou fazendo para esse líder aqui. E eu quero o reconhecimento dele. Ou eu estou fazendo para essa comunidade aqui, e eu quero que eles me tragam algum retorno, alguma coisa em troca. E aí, quando a gente faz isso, ao invés de ter um predador correndo atrás de como explorar as nossas carências, nós mesmos estamos o tempo todo oferecendo elas a quem der o lance mais alto. Mas percebe que não é isso que Jesus quer para nós? Porque nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas nós nos colocamos em escravidão de pessoas por causa do nosso próprio coração pecaminoso. A gente vai atrás de pessoas e, gente, às vezes a pessoa está errada, às vezes a pessoa não está nem consciente do que está acontecendo, mas o que eu quero falar aqui não é da pessoa, eu quero que a gente olhe para nós. Eu quero que a gente sonde o próprio coração. Fala assim, cara, por que eu estou fazendo isso?
Por que eu estou me gastando nisso daqui? Será que eu posso afirmar, como Paulo, eu, de boa vontade, eu vou me gastar e me deixar ser gasto? De boa vontade. De boa vontade significa, eu não vou guardar mágoa das pessoas. De boa vontade significa, eu não vou ter minha autoestima destruída pela resposta das pessoas a quem eu estou servindo. De boa vontade significa, o meu coração pertence a Jesus. E ele está guardado, ele está escondido em Cristo. Então eu posso amar outros de maneira sacrificial, com o amor de Jesus. Eu sei que eu não tenho esse amor. Eu não tenho amor suficiente dentro de mim para isso. Mas eu sei que Jesus tem. E eu sei que Ele pode me impulsionar a viver, a servir, a me gastar. Obrigado. Eu sei que a vida dele é suficiente para sustentar a minha vida. Mas o que tem acontecido é que nós somos constantemente tentados. E eu lembro, há bastante tempo atrás, eu ouvindo uma pregação do John Piper, e aí o Piper falou o seguinte, ele falou, olha, o quão difícil é ser cristão nos Estados Unidos da América. E ele estava falando, e obviamente a gente sabe que não tem perseguição, não tem gente querendo te degolar por sua fé, mas sabe o que ele estava falando? Ele estava falando assim, é muito conforto. Você não paga preço nenhum por ser crente. Pelo menos não de maneira compulsória. Você não paga preço nenhum. E, gente, isso é válido para os Estados Unidos, mas é válido aqui também. A gente, às vezes, reclama de coisas e fala assim, porque o Brasil isso, o Brasil aquilo. Gente, eu acho que o Brasil tem tanta coisa boa que eu acho, às vezes, que Deus deu os governantes que deu para segurar o nosso orgulho. Talvez a gente ia virar uma coisa pior do que outros colonizadores aí, porque tem tanta coisa boa nesse país que eu acho que Deus falou assim, não, eu vou botar um freio aqui, Vocês vão ter, vocês vão ter praia, vocês vão ter montanha, vocês vão ter abundância de todo tipo de comida, de fruta e tal, mas vocês não vão saber votar. Nunca. Sabe? Assim, vocês não vão conseguir. Vai dar um comichão. Não, eu voto naquele ali. Me engana. Ele vai ficar assim, me engana. Mas o país vai ser uma maravilha. Mas votar não vai dar certo com vocês. Eu não sei o que acontece. Talvez é uma limitação que Deus pôs, né? Mas gente, a gente tem muita coisa boa. Só que isso pode fazer com que a gente seja negligente em muita coisa também. Eu sei que nem todas as pessoas têm acesso a tudo que nós temos. Mas se você está numa posição de ter a possibilidade de ter uma casa, de se locomover livremente, de ter o que comer, de ter o que vestir, de ter pessoas com quem se relacionar, de ter uma família, você tem a possibilidade de acesso a muitas coisas que são negadas a outros. E, em alguns casos, em alguns lugares, essas coisas são negadas a partir do momento em que alguém se converte a Cristo. Mas isso não acontece com a gente. E a questão é que o fato de isso não acontecer pode fazer com que a gente pense que é compatível amar essas coisas mais do que nós amamos Jesus e permanecermos cristãos. O que determina se o seu Deus é Cristo
ou o seu ventre é como você vive a sua vida. É como você gasta o seu tempo. É como você gasta o seu dinheiro. É como você gasta as suas forças. E a gente precisa entender que, gente, a forma como a gente demonstra a realidade do nosso amor a Cristo tem a ver com como nós amamos as pessoas ao nosso redor. Eu não posso estar disposto a me gastar por Cristo se eu não estou disposto a me gastar pelo meu irmão ou pelo meu próximo. Eu não posso dizer, não, cara, meu coração é completamente de Jesus, eu sou uma pessoa... Gente, eu vejo tanta gente que exalta figuras, às vezes até do passado na igreja, e fala assim, cara, fulano era muito radical, fulano era muito de Deus. E aí, quando você vai perguntar o porquê, você vai ouvir as histórias da pessoa, e aí só tem coisa ruim. Só tem a pessoa tratando os outros mal, sendo mal educado, ferindo pessoas. E aí, quando você vai perguntar por que vocês exaltam tanto essa figura? Cara, ele orava não sei quantas horas por dia. Eu não estou nem aí para o quanto você ora. Eu não estou nem aí por quantas horas alguém passa em oração. Eu não quero saber. Não faço questão nenhuma. E isso não diz nada para mim. Isso não diz nada, porque a Bíblia diz que isso não quer dizer nada. Mas a gente transformou a devoção pessoal numa vitrine. A gente inverteu a árvore. Ao invés de olhar para os frutos, a gente quer ficar analisando as raízes. A sua espiritualidade não é traduzida no quanto você ora. A sua espiritualidade não é traduzida no quanto você tem experiências. A sua espiritualidade é traduzida no quanto você ama. E o quanto você ama é traduzido em como você gasta os recursos que Deus te deu. Você tem força física, você tem força mental, emocional, você tem dinheiro, você tem tempo. Para onde que vão essas coisas? E eu desconfio que a resposta que a gente precisa dar sinceramente é que no centro daquilo que consome os meus recursos tem um negócio chamado eu. Eu estou disposto a servir a Deus. Eu só não estou disposto a abrir mão do meu conforto. Eu estou disposto a servir a Deus. Eu só não estou disposto a ser incomodado. Eu estou disposto a servir a Deus. Eu só não estou disposto a não ser reconhecido. A forma como a gente deve conciliar, e eu quero finalizar falando isso, a forma como a gente deve conciliar aquilo que Jesus falou a respeito dos fariseus e como que a vida de ativismo deles e a forma como eles tornavam outros mais filhos do inferno, a forma como a gente deve conciliar uma visão de que a gente não quer se tornar isso daqui, mas a gente entende que a gente precisa se gastar para Deus, é entender que grande parte do problema reside não nas nossas estruturas, mas no nosso coração. Porque é o nosso coração que faz com que a gente se submeta a lideranças abusivas. É o nosso coração que faz com que a gente tente buscar validação fora de Jesus. É o nosso coração que faz com que os incômodos e desconfortos e dificuldades dos relacionamentos façam com que nós nos isolemos cada vez mais. O problema maior da igreja não são líderes maus.
problema maior da igreja é o meu coração. Gente, se não tivesse público, não tinha falso mestre. Só tem falso mestre porque tem público. E se você falar assim, cara, eu saí de uma igreja que lá existia muito abuso e falso ensino e tudo mais, você precisa ter a consciência de que você é parte do motivo pelo qual aquela igreja existe. Eu falei mais cedo aqui que eu estava conversando, eu conversei com alguns irmãos, com 3 especificamente, que eram pastores de uma denominação onde tinha muitos comportamentos abusivos, assim, do nível que, sei lá, eu acho que a gente só... era um nível assim, pior do que ensino fundamental, sabe? Era uma crueldade nível infantil. Não sei se você está nessa de que achar que criança é inocente, né? Mas era uma crueldade desenfreada. Porque você sabe que a criança é ruim. Ela só para de ser tão ruim externamente porque ela começa a ver que tem consequência. Que às vezes o pai e a mãe... Por isso que é bom, gente, às vezes, você não cria direito seus filhos, é melhor você não fazer homeschooling. Manda ele para a escola. Porque às vezes seu filho bate na sua cara, você não vai fazer nada. Se ele fizer isso com o coleguinha vai dar um supapo nele, ele vai ser uma pessoa melhor lá na frente. Porque cara, eu falo que, assim, não disciplinar os seus filhos é treinar o seu filho para ser um babaca. E ninguém gosta de babaca. Então, gente, eu conversei com esses caras e eles falaram das várias atrocidades que aconteciam lá, e aí, só que tinha uma diferença ali. Um dos caras que eu conversei mais, ele era alguém que ele tinha uma frustração porque ele nunca teve um reconhecimento que ele achava que deveria ter tido naquela denominação. Então, na cabeça dele, o problema era muito mais externo. Mas um dos caras que eu conversei, ele foi alguém que teve um relativo sucesso dentro daquele ambiente. E eu conversando com ele, ele virou para mim e falou assim, cara, sabe por que eu fiquei tanto tempo ali? Ele falou que ele se fez essa pergunta muitas vezes. Cara, por que eu fiquei tanto tempo? Tanta coisa zoada. Aí ele, no fim, ele disse assim, eu fiquei tanto tempo ali por causa das minhas próprias ambições. Cada época vão ter erros diferentes. Cada época vão ter pecados e ênfases que vão surgir na igreja. E cada época a gente vai ser tentado a não só ir contra os erros, mas colocar esses erros simplesmente na conta de outras pessoas. Eu acredito que Deus quer mudar esse cenário para que a gente avance como igreja e a gente consiga entender, eu quero saber o que tem em mim que faz parte desse negócio. Eu quero saber o que tem em mim que possibilita isso. Eu quero saber o que tem em mim que faz com que eu continue voltando para um ambiente que é abusivo, para um relacionamento que só me faz mal, para uma frustração constante que vem de buscar algo que eu só poderia encontrar em Jesus, mas eu estou buscando em outras pessoas. A nossa vida, se ela for vivida para Cristo, ela encontra satisfação. Mas se ela for vivida para nós mesmos, isso daí se torna um buraco sem fundo. E é importante, gente, saber que eu não estou falando essas coisas para você avaliar se você tem esse problema ou não. Eu estou afirmando que você tem. Eu estou afirmando que nós temos. Porque isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Não é você descobrir se tem algo de errado. É descobrir o quê.
E por isso que eu falei que, às vezes, nós precisamos de outros. Porque, às vezes, eu não tenho a sensibilidade necessária para perceber as doenças do meu próprio coração. E eu preciso que o outro ou me confronte, ou, no mínimo, me incomode o suficiente para essas coisas virem para fora. Vamos orar? Pode ficar de pé?